Muito boa noite a todos os ouvintes da Estúdio Lives Três Pontas. Hoje nós estamos aqui e eu queria que a nossa convidada se apresentasse. Nós vamos falar um pouco sobre estética, um pouco sobre a história de vida dela. Então, dando continuidade no nosso programa Em Foco. Então, em Foco com Mauro Brito, estamos aqui com a Ellen, né? Ellen, você se apresenta para a gente conversar um pouco. Nós vamos bater um papo e aí nós vamos saber um pouco da história dessa moça que eu conheço aqui em São Paulo, né, que tem um trabalho maravilhoso. Ela vai falar um pouco sobre isso para vocês. E lembrando que o intuito nosso é poder trazer pessoas que têm história de vida, pessoas que estão fazendo a diferença no nosso meio, e é muito importante, por quê? Porque cada uma dessas pessoas tem um ponto a nos ensinar, nessa vida tão conturbada, nesse momento que nós estamos atravessando, e muitas vezes a melhor maneira, né, a maneira mais fácil é você admitir que você não tem a capacidade, você desistir. Essa palavra que eu estava procurando, desistir. Mas não, através desses relatos, através dos testemunhos, através das histórias que nós vamos trazendo aqui, você vai vendo que tem jeito para tudo. Então, Ellen, se apresenta, fala um pouco de você, muito importante a gente saber da tua história. Boa noite. Primeiro, queria agradecer o convite, falar que eu estou bem feliz e eu espero que, de alguma forma, a nossa conversa faça a diferença na vida de alguém ou inspire alguém. Com certeza. Bem, meu nome é Ellen, eu sou cirurgia dentista, sou especialista em bucomaxilo, em harmonização facial. Hoje eu trabalho muito com estética, tanto na parte cirúrgica quanto na parte clínica do dia a dia mesmo. Sou mãe, filha, irmã, sobrinha, tenho uma família super presente e é isso. Gosta sempre, além de trabalhar, aproveitar o final de semana, né? Eu falo que a vida ela é feita, cada dia a gente recebe mesmo uma página em branco e a forma como a gente vai escrever a nossa página é o que faz a diferença. Então eu vivo sim intensamente, principalmente nos finais de semana. Adoro fazer coisa diferente, conhecer lugares diferentes. Acho que não faz sentido só trabalhar, mas não foi sempre assim. Eu queria te dizer que nós estamos aqui na Estúdio Live Três Pontas, esse canal de streams, ele pega bastante aqui no interior de Minas Gerais, então muita gente não te conhece, vai passar a te conhecer. Mas eu gosto muito, o intuito, quando eu trago as pessoas nesse programa, eu gosto de saber da história de vida de cada uma das pessoas, porque hoje a gente vê você falando, né, na internet, você com os procedimentos, você cuidando de pessoas importantes, pessoas famosas, ninguém sabe a caminhada, né? Como é que se chega num lugar desse, né? Todo mundo vê o jogador levantando a taça, mas o dia de chuva e sol ninguém consegue ver por quê, né? Todo mundo olha para o jardim do vizinho, mas não sabe que horas que o vizinho rega aquele jardim, né? Às vezes ele rega na madrugada, às vezes nem tem hora. Então eu queria saber um pouquinho de você, né? Me fala, antes da gente entender um pouco desse processo seu de ganho, de peso, como é que a Ellen chegou nesse ponto que ela está agora, né? Quais as dificuldades? Conta um pouquinho da tua caminhada para nós. É uma história longa, vai passar do tempo. Então, dá uma resumida nela aí, né? Tá? Eu sou formada há 25 anos em odontologia. Eu me 25? formei em 25. Puxa. Eu me formei em 99 pela Unicid, aqui em São Paulo mesmo, e me especializei. Na época eu não me especializei, eu trabalhava só basicamente com a parte de estética dental. Sei. E quando eu falo estética dental, era desde uma reabilitação com prótese, com dentaduras, como com facetas, que hoje estão mais em alta, e eu trabalhava muito com porcelana. Mas sempre voltada para a estética dental e sempre estudando isso. Aí eu comecei a notar que eu entregava um trabalho, mas é como, eu falo assim, é como um quadro bonito, mas que às vezes a moldura não estava ajudando.
né? E aí a moldura era a boca. Porque às vezes eu tinha que pôr um dente muito grande para sustentar um lábio, enfim. E aí foi onde, em 2011, eu voltei a estudar. E aí um professor falou, Ellen, você precisa fazer um curso, então, que está tendo aqui, inclusive, lá na instituição, que é de preenchimento. Porque talvez isso seja o que está faltando aí para você entregar o seu resultado. Falei, então tá. Sei. Aí fui fazer o curso, aí fiz o curso na época de toxina e preenchedores, e ali foi a chavinha que mudou, né? Porque isso foi 2011, 2012, e eu comecei a trabalhar com a parte de estética facial. Então, eu agregava nos meus tratamentos odontológicos algo a mais. E isso foi crescendo aos poucos. Em 2015, 2016, teve um boom da estética, da harmonização facial. Em 2000, daí eu já fazia cursos, ali eu já era assistente de alguns cursos. E em 2017, eu fui fazer um curso em Boston, dentro da Harvard Medical School, e aí eu voltei com muitas ideias, tá? E fui Por que tirando... você foi fazer em Boston? Por que Boston? Por que Boston? Porque lá ia ter um curso de harmonização facial. Sei. Com novos conceitos, com nomes, assim, de estética facial, nomes que eram muito conhecidos no mercado, nomes internacionais. Então, eu fui para lá para estudar, para aprender com quem estava ali em alta na época, né? Então, eu fui para lá para ver, tanto que teve coisas que eu vi em 2017 lá, e que o ano passado que chegaram aqui no Brasil. Porque eles já estavam muito à frente em alguns assuntos. Então, eu fui para lá em 2017. Em 2018, eu fui para Miami estudar em cadáver fresco, para entender melhor a anatomia e tudo mais. E aí, ali em 2018, eu recebi um convite para voltar para Boston. E dali eu comecei a ir para Boston e eu fazia um trabalho lá junto, né, numa instituição. E teve um ano que eu fui 9 vezes. É mesmo? Puxa, E foi onde você eu investiu comecei a dar pesado. aula. Comecei a dar aula e aí recebia convites aqui no Brasil e ministrava também lá. E aí dei aula em Miami, dei aula em Boston, dei aula em alguns lugares. E daí comecei a dar os cursos, começou a procura para cursos. Então, comecei a ministrar cursos aqui no Brasil. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente ficou meio que, todo mundo, né, meio limitado. Porque o meu trabalho, ele é muito presencial. Eu não consigo fazer um atendimento online, né? Diferente de algumas profissões, para mim não dava. E aí foi onde os meus pacientes mesmo, ninguém vinha no consultório, a não ser que fosse dor. Então, e eu sou uma pessoa um pouco inquieta, eu gosto de movimento. E aí eu falei, não vou ficar parada, eu comecei a fazer uma especialização de bucomaxilo. Em 2020 mesmo, quando começou a pandemia, eu já me inscrevi, fiz a prova, passei e falei, não, vou estudar. Por quê? Na buco, eu ia para o hospital, eu estava em movimento. Então, a gente fazia aula online, mas até pelo próprio processo da pandemia todo, e eu falo que na pandemia aumentou muito o número de cirurgias, porque as pessoas estavam em casa, então elas queriam fazer as coisas. E o faça você mesmo muitas vezes causava acidente de cair de um banco e fraturar a face. E, enfim, olha só. A prática de esportes também, ao ar livre, bicicleta principalmente, aumentou bastante, e com isso, muita fratura de mandíbula, enfim. E aí aumentou muito a demanda em hospital, né? Então, eu ficava muito voltada para essa parte de cirurgia, fiquei muito voltada para isso,
porque me ocupava de certa forma e eu aprendia mais. Olha E só. aí e assim foi. E aí deu aquela amenizada na pandemia, então eu continuei com a Buco, daí voltaram os cursos, e mais Tá. daí já a rotina dos plantões que eu tinha que fazer, e Você já enfim, era conhecida nesse momento, assim como você é hoje? na parte, na parte de harmonização, sim, porque eu comecei lá atrás, né? Então eu já tinha bastante procura, tanto que foi onde eu voltei com os cursos presenciais. Tá, e Ellen, você não fez bariátrica, você fez qual foi o teu processo, né? Bem, meu Como é que é a tua processo, briga com a obesidade, né? Como é então, que foi foi esse assim. processo de ganho de peso? Como é que foi esse processo de ganho de peso? Então, e foi um processo mesmo que eu nem percebi acontecendo. Eu Sei. nunca tive sobrepeso até então, nunca tinha tido sobrepeso, sempre fui bem Aham, magra, tá? uhum, Mesmo depois eu tenho duas filhas, mesmo depois das minhas gestações, eu voltei magra. tá. E aí, neste processo de começar a dar aula, pandemia, e hospital, e plantão, e estudar, e ser mãe, enfim, foi um processo que eu não percebi que eu estava ganhando Uhum, peso. Eu estudava, fazia plantão, estágio, acompanhava ambulatório, aí voltei a atender no meu consultório, em casa eu era mãe, eu era esposa, enfim, eu tinha mil coisas, mil funções, e que eu abraçava todas e achava que ia dar conta de tudo. era isso mesmo. Achava que era isso mesmo, porque virou um normal, né? Tá. Era uma rotina louca, não tinha tempo para mim, e eu achava que aquilo era bom. Não Uhum, via, não via um hobby, eu não via uma coisa que, para mim, aquilo me encantava, enfim. tá. Eu não cuidava da minha alimentação, eu não treinava, eu não dormia direito, eu estava sempre cansada ou com dor, mas eu falava também porque eu estou trabalhando muito, enfim. Uhum. Até que um Você era muito dia, requisitada naquela época. é porque assim, eu dava aula, e as aulas às vezes eram 3 dias no final de semana, mas a gente ia até até o último paciente. Às vezes acabava Sei. 3 horas da manhã. Tá, Aí tá. já teve o dia de eu sair 3 horas da manhã e era o dia do meu plantão cirúrgico. Então eu saía, já ia para o hospital e ali eu passava o dia no hospital. Menina, que é isso? Era uma rotina Meu Deus. doida, né? E aí eu chegava em casa, eu tinha filha pequena. Eu tinha que Uhum. brincar com a filha. Então, eu tentava equilibrar todos os pratos. E é claro que não estava Que não dando dava. certo, mas eu também não percebia. E aí E um quando é que dia, você percebeu que tinha que mudar? Porque você só ia ganhando peso, né? mas eu não vi. Você não Um viu. dia, um dia, eu troquei a bateria da minha balança, que estava sem bateria também. E eu troquei a bateria, e quando eu subi, eu falei, nossa, a balança está quebrada, eu estou com 3 dígitos. Essa balança está errada, porque eu não via, tá? E isso foi à noite. No outro dia eu acordei, aquela correria, fui para casa da minha mãe, tomar café da manhã com os meus pais, e aí eu falei, vou lá no quarto da minha mãe me pesar. E quando eu subi na balança, acho que ali caiu a ficha. Puxa, ali que você viu que. Ali caiu a ficha. Não foi, não era, eu me olhava e não enxergava. Não era uma coisa tipo assim, tá mexendo comigo por conta. Neste momento, não, tá? Neste Uhum, momento, eu identifiquei. Não era uma coisa que estava mexendo comigo, porque eu não percebi. Eu usava sempre uma roupa mais larga, usava muito uhum, pijama cirúrgico. Na época eu dava aula e até pela pandemia a gente usava muito jaleco descartável, largão, então eu colocava roupas que eram confortáveis para o dia a dia, que eram roupas mais soltas. Então, eu não tá, percebi que a roupa foi ficando justa, eu não percebi que eu fui ganhando peso. O que aconteceu foi que quando eu subi na balança, e aí eu confirmei o que a minha balança falava, do lado tá. da balança da minha mãe tem um espelho. Eu fiquei olhando no espelho e tentando entender
Olha Aonde só. que estava aquele peso? Porque eu olhava e eu não me via. Não me via com Você tinha sobrepeso. uma distorção na percepção Na corporal. minha cabeça eu continuava igual. Olha aí. Mas, ao mesmo tempo, aquilo começou a bater dentro de mim. Como que eu cheguei nesse ponto? O que está acontecendo que eu não estou me vendo? E aí eu comecei a pegar o quê? Fotos, né? E comecei a pegar as fotos, e aí sempre nas fotos eu estava lá no fundo. Ah, tá. Então, algum lugar já estava mostrando para mim que tinha alguma coisa diferente, mas eu não Sim. notava, Uhum. né? E aí foi um processo, né? Porque a partir do momento que eu identifiquei, que eu pesei, essa que é a verdade, tá? Uhum. Talvez se eu não tivesse pesado, subido na balança, até porque não era um hábito meu subir sempre na balança, porque como eu disse, até Tá. então não tinha As sobrepeso. pessoas, você não tinha ninguém que te alertava, assim, o que que te fazia adiar o início de uma vida mais saudável? Não tinha ninguém que falava, Ellen, olha, o que que você buscava o quê que você não percebia isso? Eu tinha uma coisa comigo assim, eu sou Era o profissional liberal, dinheiro? Era o que estava à frente? eu tinha uma casa, eu tinha minhas filhas, eu tinha coisas que eu tinha que manter. E o meu medo era por conta da pandemia, Tá. e se eu não conseguisse manter? E eu tinha acabado de fazer um investimento. É, Antes da pandemia, eu tinha acabado de fazer um investimento. Então, eu tinha que honrar aquilo. Então, eu pensava, eu preciso trabalhar, porque se uma hora parar tudo, eu preciso ter uma reserva para eu manter minhas coisas. Então, eu comecei a tá. trabalhar insanamente por isso. Só que o problema é que eu trabalhando, primeiro que eu comia errado, eu dormia pouco, eu comia tudo errado, desregrado, ninguém falava nada. Por quê? Porque eu chegava, hoje eu estava num curso ficava ali aquele coffee, toda hora beliscando uma coisinha. Entendi. Aí eu chegava em casa às vezes 11 e pouco da noite, já ia dormir para acordar 5 da manhã, mas eu chegava com fome. Então eu ia comer para dormir. Tá. Ou eu ia Sempre entrar para fora. uma cirurgia, tipo assim, eu ia entrar para uma cirurgia, não sei quanto tempo vai demorar, agora tem aqui para comer, já deixa eu comer rapidinho, que eu vou entrar para a cirurgia. Daí eu entrava para a cirurgia, daí quando eu saía, eu já saía com fome de novo. Tá. Então eu Além comia sem dessa, fome. além dessa forma de se alimentar errado, teve algum gatilho emocional, assim, de rotina, que te fez começar a ganhar peso? Na verdade, foi a própria rotina que foi fazendo isso. Por quê? Porque eu não tinha um momento meu, eu não me olhava mais, né? Uhum. O meu momento era o quê? Quando eu ia fazer a unha, e mesmo assim já era mais esporádico, porque eu não Uhum. reservava momentos para mim. Uhum. A minha rotina fez isso comigo. Eu acabei o quê? Falava assim, comer para mim virava meio que uma recompensa, Tá. entendeu? Deixa eu comer para eu ter energia. Era assim, era uma troca. Eu vou comer para eu ter energia. E você falou que você sempre foi magra, né? Sempre fui O que magra. foi? Como é que foi lidar com essa frustração de olhar para o espelho e não se ver mais daquele jeito? Como é Foi um choque. que Foi um é? choque, porque o meu choque foi ver o peso, não foi olhar no espelho no primeiro momento. E quando eu Uhum. fui buscando as fotos, eu sempre fui vaidosa, eu sempre cuidei de mim. Sei. E quando eu fui buscando nas fotos, aí eu fui buscar outras fotos, tipo, fotos que tiraram na minha casa, tipo, aí eu brincando com a minha filha, e daí eu vi o meu tamanho, aí eu vi o tamanho que eu tava. Uhum. Mas eu precisei. Só que a hora que aconteceu isso me deu um choque. Isso foi deixando minha autoestima no chão. E foi aonde, assim, eu falo que nessa hora eu tinha altos e baixos. Momentos que eu falava assim, como se eu tivesse com raiva de mim por ter permitido aquilo, sabe? Como que Tá. eu cheguei aqui e não vi?
E, ao mesmo tempo, eu não tinha nem energia para conseguir mudar aquilo sozinha, assim, tipo, naquele momento. Um dia eu falava, vou começar uma dieta. Aí pegava a dieta mais maluca que tinha, porque eu queria perder peso logo. Minha meta não era nem qualidade, era ver aquele número baixar. Tá. E Você estava claro, quanto não acima do funcionou. teu peso? Eu estava 30 quilos acima. Puxa, bastante. 30 quilos. E aí eu pensei um dia, falei assim, eu estou fazendo e não estou resolvendo, eu preciso mudar. E eu preciso mudar por mim. Tá. Quais são as Né? opções que você tinha para querer perder peso? O que você pensou naquela Primeira época? coisa, eu fui organizando algumas coisas na minha rotina. E uma das coisas que eu fiz, né, foi parar de dar aula, porque me consumia um tempo, porque não era o tempo da aula. Eu tinha pós, eu tinha um monte de coisas do antes e Aham. depois que eu tinha que Tinha que administrar e que tomava muito tempo. preparar, a Que tomava muito preparação tempo. demora, né? A gente atendia, às vezes, 60 pacientes num curso, e depois eu tinha que atender os 60 pacientes no pós-operatório, 60 pacientes de acompanhamento. Então, do nada, aumentava 60 pacientes na minha agenda E como é que semanal. você dava essas aulas? Esses cursos eram periódicos? De quanto em quanto tempo era, Ellen? Uma vez por mês, já cheguei a fazer a cada 15 dias, já cheguei a fazer semanal. É mesmo? E você tinha uma equipe? Como é que você tinha Uma que equipe, ensinar as pessoas? Como é que é, funcionava aquilo? tinha uma equipe, sim, os colegas que davam aula junto comigo, Uhum, mas alguns deles não moravam em São Paulo e o curso era ministrado aqui em São Paulo, então a gente centralizava tudo aqui no consultório. tá. Uma parte dos atendimentos, um colega ajudava também, mas a Uhum. maioria ficava comigo de pós-operatório, de cuidado. E aí eu fui entrando no modo, fala assim, quando você entra no modo avião, vai fazendo as Tá. coisas. Aí Uhum. meu corpo doía, meu corpo doía. Eu não Uhum. tinha qualidade, eu não tinha paciência para as coisas. E aí, o curso, eu percebi que ele estava me tomando nisso. Eu falei assim, poxa, quando falava em curso, já começou a me dar mal-estar. Tá. Financeiramente, valia muito a pena, mas Uhum. o mal-estar que estava me causando não estava valendo a pena. E aí foi onde a primeira coisa que eu fiz foi parar com o curso. Eu tinha que terminar a buco e assim, eu Eu estava estudando gosto. ainda? Não, já parei, já Não, você terminei. estava estudando na época? Estava estudando, estava estudando. Tá. Então, eu tinha o plantão cirúrgico, eu tinha o plantão de ambulatório, Nossa. e no fim de semana, eu sempre eu ficava disponível, eu falava, eu estou disponível para ir num plantão cirúrgico, porque eu adorava entrar em cirurgia. Sei. Adoro até hoje, na verdade. É uma coisa, me faz bem estar ali operando. Então, aí isso eu falei assim, então eu vou substituir aquela coisa de dar aula de cirúrgico, eu vou para buco. Então, ali eu já diminui bem minha carga e comecei a Tá. praticar atividade física. Aí um Tá. parênteses, eu tenho Uhum. 11 hérnias, condropatia nos dois joelhos e no quadril. Sério? Então, aquelas dores que eu sentia não era do cansaço. Nossa, Deus, menina, que é isso? E 11 quando eu fui hérnias? fazer 11, quando eu fui começar a fazer atividade, era uma atividade assim, nunca fui muito de pegar pesado mesmo, tá? Ah, Mas quando eu comecei a fazer, eu travei, travei. E você tinha aí, tudo para desanimar. não, travei, daí, mas travei de não conseguir sair da cama. Tá. Aí eu fui, passei no médico, fiz os exames, daí que constataram as hérnias todas, enfim.
E aí eu comecei a fazer fisioterapia. Então, minha atividade física era ir para a fisioterapia e fazer caminhada. Uhum. Então, eu falava, vou agora cuidar da dieta. Então, as coisas foram meio que encaixando, porque daí foi terminando aquela loucura da buco, parei Tá. a aula, eu fui voltando à minha rotina de profissional de consultório, continuei estudando algumas coisas. Aula hoje eu faço esporádico, um curso ou outro, que é o ministro, Uhum. Uhum. e fui organizando a minha casa. E organizando a dieta, foi um passo a passo, fui criando uma rotina, fui comendo melhor, dormindo melhor, fui me organizando. Tá. Você tem participado de uns congressos? Esses congressos você vai fazer o quê? Você vai dar aula ultimamente? O que que você está? Como é que você está Estou tocando o indo barco? para me atualizar, Tá. para Você me não para, atualizar. então. Você está sempre nesse processo Não de pode parar, né, atualização. Mauro? Não dá Não para pode, não parar, pode. porque assim, a parte da estética, ela é muito, cada hora é uma coisa nova, E o que e que você está hoje, desenvolvendo de trabalho hoje? hoje eu, Nesse... além do consultório, eu voltei para Buco, Tá. né? Eu faço ambulatório na Buco. É, lá fora eu ministro alguns cursos, aulas, É. e aqui no Brasil eu sou speaker de uma empresa que Uhum. representa, que distribui, né? Da Cristal Injectors, que distribui, representa aqui no Brasil tanto a Vivaci quanto uma marca de toxina também. Tá. Então, Eu vejo que para essa você. empresa, eu ministro os workshops para os outros profissionais. Tá. E quando você vai para fora, você vai para onde? Você. Por que que Vou você muito vai para os para lá? Estados Por que Unidos. que geralmente a gente tem uma. Parece então que o nosso know-how ele é bom, porque geralmente as pessoas sempre estão importando coisas, você está exportando conhecimento. Fala um pouquinho sobre isso, é muito importante. O Brasil, nós profissionais do Brasil, nós temos, assim, no Brasil a procura por estética é muito grande, tá? E a qualidade do profissional do Brasil é fora da curva. É mesmo, olha só. Então, lá Bom fora, a saber gente disso. tem muito respeito, tem bons Uhum, profissionais do mundo inteiro, mas aqui no uhum, Brasil a gente tem uma quantidade muito grande de bons profissionais. uhum. Então, quando eu vou para lá, muitas vezes é justamente por isso, porque eles querem aprender o que a gente faz aqui. A procura por estética no Brasil é muito alta, Tá. tá? Apesar de que às vezes falar, mas nos Estados Unidos, mas não necessariamente do mesmo jeito que a gente faz. E eu falo assim, a gente tem aquele jeitinho, tem aquele tempero, é Sei, diferente. sei. Ellen, É diferente. como é que você vê o nosso país quando você sai? Porque eu tenho a impressão que, assim, nós valorizamos muito pouco o nosso trabalho, né? Então, como brasileiros, como é que você vê? Qual que é a experiência que você tem quando você vai lá fora, você vai estar diante desse conhecimento e você volta? Você nos vê diferente? Fala um pouquinho. Eu vejo a gente como, eu falo assim, o brasileiro ele é muito bom, ele é muito bom. É. Nós temos limitações aqui, né, Uhum. por causa de algumas autoridades, vamos dizer assim, né, que Sei, sei. limitam para chegar as coisas aqui para a gente também. Estou falando dentro Tá. da minha área, tá? Dentro da minha Uhum. área, às vezes eu vejo Você muita fala em coisa termos de insumos, de materiais para de trabalhar, isso? material, de material. Tem muita Tá, coisa que tem lá fora. Vamos fazer só um parênteses. Tem muita coisa que tem lá fora e que parece bom, mas que não é bom, mas tem muita coisa, sei, entendeu? sei, E aí sei. eu falo porque meu dia a dia aqui na clínica eu vejo que os pacientes eles questionam muito, porque hoje o acesso Uhum. está aí para todo mundo.
Então, Uhum. eles veem uma coisa lá fora e falam, eu vi isso. E por isso, isso é um dos motivos que eu viajo bastante para congresso lá fora, até para eu Tá, conhecer esses materiais, tá. Mas aí né? também você vê que não é tanto, né? Tem muita coisa, mas É não mais do é. mesmo, só que com um Tá. jeitinho, eles falam de um jeitinho, é mais do mesmo. Eu falo, não, mas aqui no Brasil a gente já tem. Ou não tem, mas do jeito que a gente faz é melhor, Uhum. entendeu? E muito está relacionado também à técnica. Nós temos muita técnica, né? Quando eu falo assim, o profissional do Brasil ele é muito bem visto lá fora. Uhum. Não vamos generalizar, tem bons e maus profissionais em todo Sim, lugar, mas na mas média, o trabalho que se desenvolve aqui é um trabalho de muito qualidade. bom, muito reconhecido, Tá. muito reconhecido. Tanto que hoje, assim, você vai nos grandes congressos, nós temos muitos nomes brasileiros lá que Sim. representam o nosso país de uma forma maravilhosa. Que bom. Voltando um pouquinho sobre o teu processo de, de perda de peso, né? Uhum. Quando você falou assim que você começou a mudar a tua alimentação, começou a mudar os teus horários, quanto tempo durou isso? Sabe? Quanto tempo durou essa? Porque assim, não é uma coisa fácil, né? Quanto tempo durou? Comecei em 2022, Uhum. tá? 2022. 2022. Não, não, 2022, 2000, em 2022 eu comecei, mas era aquele começo que eu falava, eu vou, mas daí eu mesma, eu me punia e aí eu me Uhum. agradava de alguma forma. Então, Uhum. ficou aquele, emagreci um pouquinho, ganhava um pouquinho, emagreci um pouquinho, Ah, ganhava um pouquinho. Em 2023 eu peguei mais firme mesmo, uhum. 2023, 2024 mais ainda, porque 2023 eu fui mudando alguns hábitos, Sei. criando uma rotina. 2024 eu concentrei em melhorar mais ainda a alimentação e a parte da prática de esportes, Tá. dentro das minhas limitações. Uhum. Menina, e mesmo você falando com essa, você ainda tem essas hérnias? Tenho, elas vão viver aqui comigo. O meu foco hoje não é nem estético, tá? Meu foco de praticar exercício hoje é para eu viver sem dor. Tá. Puxa. Então, hoje eu faço academia, eu faço minha atividade ao ar livre que eu gosto, eu faço meus exercícios de fisioterapia, vou na quiro a cada 15 dias para dar uma alinhadinha. Meu foco é viver sem dor, não é Por nem isso que você estético. disse que treina quando dá tempo aí, né? Você Eu não tá tenho. sempre aproveitando os horários livres, né? Exatamente, eu não tenho eu tenho até porque a minha rotina aqui no consultório, eu dependo também da rotina do paciente, eu coloco uns horários, mas eu tenho minha casa, eu tenho minhas filhas, então para dividir direitinho, eu pego um horário, eu falo, eu tenho que fazer pelo menos 4 vezes da semana. Hum. Essa é a minha meta. Tem semana que eu consigo mais, Tá. tá? Mas para quê? Porque eu preciso estar em movimento, mas um movimento consciente, não é um movimento só de levanta, não. É um movimento para quê? Para fortalecer e para manter aquilo que eu conquistei. Mas com toda essa dificuldade, eu não digo nem uma questão de força de vontade, né? Porque a gente já trabalhou essa questão, a gente sabe que não existe isso, né? Mas o Uhum. que foi que te impulsionou? Eram 30 quilos. O que foi que te impulsionou a lutar contra esse excesso de peso? Eu sempre fui muito vaidosa. Tá. Quando eu me vi daquele jeito, eu parei e pensei: como que eu fiquei assim? Como que eu me Ah, permiti? Será que é por isso que eu vivo cansada? uhum, Será que, apesar de fazer mil coisas, eu não tinha energia para fazer nada. Eu só sei. fazia. A gente só vai, só vai. Eu
fazia de uma forma meio robotizada, assim, sabe? Eu não tinha, se você me chamasse, Ellen, vamos para o cinema? Ai, não, tô cansada, vou descansar. Mas Uhum. daí eu ficava descansando? Também não, porque a cabeça ficava assim, ó. Tá. E aí eu Ellen, fui, o que me motivou teve muito, algum... fiz os exames, meus exames todos alterados. Quando você se deu conta, você estava Se eu não cuidar, com o pensando, pé assim, se eu no... não cuidar de mim, eu vou morrer. Tá. E quem que vai... E minhas filhas? Uhum. Você entendeu? Para que eu estou fazendo tudo isso? Qual o sentido? Então, isso deu eu precisava mudar por mim, entendeu? Isso que fez o... Primeiramente. Exatamente. A partir do momento que eu entendi isso, aí que eu foquei em fazer mais regradinho, porque até então eu estava naquele oba-oba, ganha, perde mais um pouquinho, ganha um pouquinho, entendeu? Tá. Aí que eu É, é, coloquei pequenas metas. tá. Olha só, como é que eram os estudos na tua vida? Era uma coisa fácil? Você sempre teve facilidade? Foi você que escolheu essa profissão? Como é que você chegou nesse ponto, assim? Eu que Você escolhi. tinha, você tinha Eu facilidade? sempre tive, falo assim, não era a melhor aluna da sala, não, tá? Sei. Mas quando é que você Mas soube sempre que era esse caminho que você ia seguir? eu tinha 16 anos e eu 16. estava 16. Eu estava na casa de uma tia minha. Eu já fazia cursinho e eu achava que eu ia fazer medicina. Eu sabia que eu ia Uhum, cuidar de uhum, pessoas, tá? E tá. eu ia fazer, na minha cabeça, eu queria fazer medicina. E aí um primo estava fazendo um curso aqui em São Paulo e ele estava fazendo curso de ortodontia. Você é de onde? Eu sou de Osasco. De Osasco, tá. E aí eu vi aquilo e achei super interessante. Até então, quando ele me mostrou aquilo, eu falei assim, nossa, odontologia é isso, tá? Uhum, E aí continuei com aquela coisa, medicina, tal, e fui numa palestra, quando tem aquelas palestras no cursinho, que vão os profissionais para falar cada um da sua área. Daí eu falei que no uhum. dia o médico, ele estava, alguma coisa deu muito errado na vida dele, então ele não chegou tão inspirado. E nesse dia foram duas dentistas que estavam muito inspiradas e muito apaixonadas pela odontologia e que elas falavam com tanto amor e eu entendo, hoje eu entendo, porque é o que eu vivo dentro do meu consultório, né? Eu falo que Sei. eu venho aqui, eu fico feliz de estar aqui. E a hora que elas falaram ali, eu falei assim, eu vou fazer odontologia. E eu Olha sempre tive só. muita facilidade de aprender, tá? De Uhum. estudar, de aprender. Então, para mim, isso foi um processo bem tranquilo. Você, naquele dia, você já comprou ideia, elas conseguiram te Comprei, passar. não, já fiz todas as minhas inscrições para odontologia. Olha só. Uma coisa que eu queria saber, teve algum momento na tua vida, assim, conta para nós, assim, se você teve um, dois ou três, o que tiver, que você desanimou, que você achava que não ia conseguir? Como é que foi, assim? Fala de alguns momentos que você teve que superar as tuas expectativas. Tá, vários momentos. É, da faculdade eu não vou falar, porque faculdade eu falo que a gente ainda é muito novo. Então, tem aquele Uhum. dia que às vezes a gente está com preguiça, porque que eu escolhi isso, enfim. Então, acho que nem conta. Mas depois de formada, quando eu me formei, eu já montei meu consultório. Já? Eu, com 21 anos, eu montei meu consultório. Tá. E aí, quando eu montei e bateu a responsabilidade, porque uma coisa é eu estar dentro de uma clínica de faculdade, com profissionais ali, com os professores me orientando. Uhum. A outra coisa é eu montei um consultório. Uou, é o sonho, sair e montar o consultório. Só que, por outro lado, bateu assim, e agora? E se acontecer, não sei, e se...
e esse si foi pegando assim, ó. Começou a te dar medo. Medo. E aí, porque eu aluguei um espaço, eu contratei uma secretária, eu tinha um total de R$ 0. Eu falei, tenho que É. fazer. E aí, o que que eu fiz? Eu trabalhava de manhã no meu consultório e à tarde eu trabalhava numa outra clínica, numa cidade vizinha, que eu ia de ônibus e voltava de ônibus, Tá. porque lá eu ganhava para pagar a minha despesa. Uhum. E lá tinha uma profissional que tinha mais experiência, que qualquer coisa eu tinha para onde correr. Sabe aquela coisa que você Tá. precisa ter um ombrinho? Uhum. E eu fiquei nessa vida 6 meses, até que daí eu estava já mais segura, e daí eu vim para o meu consultório, e desde então, aí É foi mesmo? tranquilo. Então, não demorou muito. Não, com 6 meses eu venci o medo. Era o medo e Olha, também era o medo, era a insegurança, porque eu não tinha paciente, tinha acabado de formar. Um tá. Você recém-formado, como tem, que tem paciente? você tem pai e mãe, como é que é? Meu pai e mãe, Tá. É um super suporte para presentes, você, total, eles te ajudaram nesse total. processo. Me E você disse que ajudaram muito. com 21 anos você tinha montado, os teus pais, logicamente, Meus pais que te ajudaram. montaram para mim, meus Você pais é que filha montaram única, para mim, que me Ellen? ajudaram. Não, não, sou a filha mais velha. É Tenho uma irmã e um mesmo? irmão, é. Tá. E eles atuam em que área? Minha irmã, ela trabalha com marketing, ela nem mora no Brasil, e meu irmão, ele trabalha com TI, Tá. Mora no Brasil. mora. Tá. E você sempre foi a irmã mais velha e a irmã que coordenava tudo, como é que é? Você ajudava em casa? Lá em Como é casa que todo mundo se ajuda, até hoje. é mesmo? É, todo mundo. É, cada um tinha, assim, sempre foi tudo muito assim, como que fala, setorizado. Então Uhum. era, se um dia, vamos supor, se um dia era o dia de lavar louça, no outro era o outro. Um ia lavar, um ia Tá. enxugar, outro ia bordar. E a gente revezava assim. Uhum. Então sempre foi tudo muito divididinho e eu falo que assim, e sempre eu posso brigar com meu irmão, mas ninguém pode falar do meu irmão. É É, isso. É, tá. é um Uma pelo coisa, outro. voltando no assunto você chegou a ter reganhos depois que você fez essa dieta? Como é que tá? Como é que você tá hoje? Não. Agora, hoje, eu tô na fase assim, eu ainda quero perder mais uns 4 quilos, Sei. mas é mais para fazer uma manutenção, né? Hoje eu tô na fase de manutenção, não quero emagrecer muito mais, porque também a gente sabe, eu falo assim, não é só o que está na balança, né? Hoje, Uhum. mais Uhum. velha, tudo, a gente sabe que o processo muda, né? O processo Uhum. celular muda. Então, eu ficar muito magra também já não combina mais com a Ellen de hoje. Então, hoje eu olho e eu gosto do que eu vejo. Sim, caiu a minha ficha do que eu virei, do que eu fui, para o que eu Uhum. estou hoje. E eu não quero voltar mais naquele lugar. Então, hoje eu faço escolhas inteligentes, vamos dizer assim. Eu Legal. procuro controlar, tanto na parte, igual eu falei, que eu gosto de escrever minha história todos os dias, e dentro Uhum. das minhas histórias diárias, do meu querido diário, sempre tem ali um cuidado com a alimentação, um cuidado com a saúde, uma visão diferente, um cuidado comigo. Hoje eu sou a minha prioridade. Maravilha. Ellen, como é que é? Fala um pouco da Ellen mãe, né? Eu vejo sempre você paparicando as meninas, tal, Eu mas como é tenho que é a Ellen duas mãe hoje? meninas, uma de 22 e uma de 9, que são os Tá. amores da minha vida, são meus motivos, o tudo do meu mundo. Sei, Eu falo sei. que é tudo que eu faço é por elas, né? Uhum. Então eu tenho que estar bem para dar o melhor para elas sempre, né? Tá. E procuro ser presente dentro do possível, Uhum. a gente tem que ser rígido, Uhum. né? Dentro daquilo que
a gente conversa lá dentro de casa, então dentro de casa também tem regras, também tem... Falou, parece que eu só trabalho às vezes e que eu só saio, mas não, eu tenho uma rotina, eu levo minha filha na escola todos os dias, Tá, eu passo o café para a mais velha que trabalha home, e levo cafezinho para ela. tá. Então, essas coisas que às vezes eu não mostro muito, mas eu faço todos os dias. Tem essas tarefas aí, né, que me É. ocupam. É. E fala um pouquinho dos teus projetos, dos teus planos, né, para o futuro. Você é uma pessoa que planeja ou vive o hoje? Fala um pouquinho sobre essa parte da Ellen. Eu vivo bastante hoje, mas sim, tenho meus planos para o futuro e dentro dos meus planos sempre está assim, um pouquinho da família, que é esse tempo de qualidade que eu não abro mão mais, por mais que eu tenha planos, igual agora eu estou voltando para Buco, mas não penso que eu vou voltar como era. Tá. Hoje é uma Você, outra L, uma outra referência já, você né? gosta mais do quê? Mais da estética, o que dá nome aí? O que que você está voltando para E Buco, mas o eu que estou você gosta voltando mais? para Buco porque eu gosto de operar. Cirurgia ortognática, cirurgia de ATM, é mais a cirurgia que é agendada, vamos dizer assim, tá? Sei. Não é a E você é cirurgia muito, não você é trauma. muito requisitada agora nessa área. Na Por que área que você de está voltando para harmonização, Buco? mais. Eu estou voltando Mas, para Buco porque eu me afastei dentro daquele processo que eu falei que tinham, tem coisas que eu precisei sair um pouco para eu poder organizar, porque senão eu não ia conseguir. Eu tá. identifiquei que aquilo não me fez bem, mas já não estava me fazendo Uhum, tão bem, já tinha virado a chavinha. Então, uhum. hoje eu estou voltando para a Book, que é uma coisa que eu sempre quis, né? E vou voltar agora, estou aqui na minha programação do futuro, é voltar os cursos, Tá, maravilha. mas também num outro formato, de Uhum. uma forma mais madura, mais consciente, sabendo o processo, né? Então, hoje a gente consegue fazer, eu consigo desenhar de uma maneira diferente, vamos dizer assim. Na época eu fui pelo momento, pelo impulso, pelo tudo vai, mas eu sei as consequências, porque as consequências aqui a gente está falando só, né, Das do coisas boas, sobrepeso, né? mas Só não. dos resultados. Aham. Mas e a parte que eu fiquei distante das minhas filhas? O tanto que eu ficava ausente. E isso a gente não resgata mais. Então, hoje eu não quero perder o que eu tenho. Eu vou Uhum. abrir mão em algumas situações, mas não como eu fiz. Tá. Agora você vai organizar de uma forma mais inteligente, né? Com mais cuidado. Exatamente. Muito bom. O nosso tempo é curto e aí a hora passa, né? Ela Boa, voa, né? né, menino? Mas que bom Boa. poder conhecer um pouco mais de você. Eu sei que depois, mais para frente, você vai voltar e vai falar um pouco mais sobre o teu trabalho, né? Mas nesse primeiro momento eu queria que você que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, porque nós vamos deixar gravada essa entrevista, possa entrar depois. Nós vamos deixar o teu Instagram para que as pessoas possam te visitar e conhecer um pouco mais de você, um pouco mais dessa profissional, né? Que a gente, quando se depara com pessoas assim, é muito importante você poder abrir os espaços para que você possa falar um pouquinho da tua vida, né? Se a gente tem sempre a aprender com as pessoas. Mas, terminando um pouco, eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, uma mensagem de vida, aquilo que fez diferença na tua vida. Fica à vontade, assim. Eu gostaria que você pudesse deixar um aprendizado aqui para que todo mundo absorva um pouquinho, né? Bem, primeiramente quero agradecer o convite e já quero voltar. Porque Sim, eu sou poxa, assim, vai sim. quero muito agradecer vocês que estão ouvindo por estarem aqui. Eu confesso que se essa nossa conversa aqui fez a diferença na vida de alguém, fez um despertar em alguém, já fez todo sentido, né? Uhum.
E que se está precisando, às vezes a gente está precisando só de um empurrãozinho. Sim. Então, que o empurrãozinho, às vezes, seja onde o outro errou, né? Onde eu falei que eu já fiquei sobrecarregada, já fiquei cansada, já fiquei com dor, já achei que não tinha solução, mas aprendi que o que transforma a vida são as pequenas atitudes feitas com constância. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito, né? Para que cada um que está aqui ouvindo não se abandone, se cuida, porque eu consigo fazer e me cuidar mesmo com todos os desafios físicos que eu tenho, né? Com relação a emagrecer, é um processo. Emagrecer mexe com a autoestima, mexe com a balança, mexe com o corpo, mexe com tudo. E não é da noite para o dia, não existe um momento perfeito, vou começar segunda, o momento perfeito é o hoje, é o que você pode fazer para você hoje. Então, Maravilha. se cuidem. Maravilha, muito isso. bom. Muito bom. Ellen, obrigado. Obrigado mesmo pela tua disponibilidade, né? Você é uma pessoa simples, né? Uma pessoa com muita qualidade, mas é uma pessoa simples, né? E isso é que chama atenção. Então, eu gostaria que as pessoas pudessem te acompanhar para elas entenderem essa simplicidade que eu estou falando. E eu queria lembrar também a todos que estão nos seguindo que esse programa que você pode depois colaborar com ele, você pode estar junto conosco. Hoje nós temos apoio aqui do Bomba Tô Fora e assim que possível, quando você puder, venha fazer parte do nosso trabalho. Ellen, deixa depois, eu vou pedir para que o menino escreva o teu Instagram aqui. Nós vamos marcar uma outra hora para que você possa vir falar, porque tem um gap aí, tem uma coisa que é importante você trazer com mais clareza, assim, esse momento, porque parece fácil, né? Você ter 30 quilos a mais e aí você fala, eu vou fazer isso, mas tem as dificuldades, tem o tempo, então a gente queria depois esmiuçar isso, porque isso aí eu sei que vai ajudar muitas pessoas, né? Vai ajudar muita gente, porque tem um processo em tudo isso, né? Então, tem um como é que você processo. fez, né? Esse Então tem processo, tanto da parte dessa transformação, né? Da constância, do exatamente. foco. Exatamente. Como é que é isso, né? Porque para algumas pessoas isso é uma coisa impossível. Você fala, meu, você não fez de uma bariátrica, você não tomou um. O que você fez, né? Conta para nós aí o segredo disso. Então, Mas isso nós a vamos gente contar vai. numa próxima live. Isso, vamos. Aí a gente vai ter um outro momento para estarmos aqui. Bom, eu Sim. falei com a Ellen Gonçalves. Ela fala um pouquinho, se apresenta novamente, fala para a gente deixar no final aqui para as pessoas que estão chegando agora, né? Por favor. Eu sou Ellen Gonçalves, sou harmonizadora facial e bucomaxilofacial. E hoje fui convidada para falar um pouquinho do desafio que é, né, a gente ter essa rotina e emagrecer, né? Como foi para mim esse processo. Mas não contei tudo ainda não. Maravilha. Uma próxima vez a gente vai estar aqui. Muito obrigado, obrigado a todos que nos ouviram, né? E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Mal.